O Carlos falou aqui, boa noite, professor. Você acha que a religião seria um produto natural da evolução humana? Penso que sim. Não sei se você já falou sobre isso aqui no canal. Se a religião é um produto natural da evolução humana? Olha, eu acredito que assim, tudo que o ser humano faz, em algum nível, é um produto natural da evolução humana, né? Porque o nosso corpo ele tem certas características e tudo que a gente for pensar politicamente, culturalmente, economicamente, qualquer área da vida humana, essas atividades vão estar de acordo com a nossa fisiologia, com os nossos sentidos, com o fato da gente ouvir certas frequências, de enxergar certas cores, da gente ter uma certa capacidade cognitiva que não excede X, né? E o normal é um certo valor. Tipo assim, tudo que é humano tem a ver com nós enquanto resultado do processo biológico. Agora, será que a biologia é suficiente, o conhecimento biológico que nós temos hoje é suficiente para explicar os fenômenos religiosos? Eu acredito que não. Pode ser uma questão de ainda, né? De que ainda a gente não chegou nesse ponto, mas sei lá, eu sou meio cético em relação às capacidades da ciência atingirem um certo nível de compreensão. Acredito que a ciência, né, as ciências em geral, são a melhor forma que nós temos para pensar de forma organizada, sistemática sobre a vida, mas tem muitas coisas que são muito impressionistas, muito de intuição, que a gente não chegou lá ainda. Tipo assim, você vai. Tem o caso clássico, né, das pessoas que sabem, são muito técnicas, o cara entende tudo de neurociência, de como que as emoções são produzidas, etc. E você bota esse cara para fazer um filme para provocar certas emoções e ele não vai conseguir, enquanto que um cineasta que nunca estudou nada disso consegue. Assim, muitos podem ter estudado uma coisa ou outra, teoria das cores e coisa do tipo, mas é muito um feeling, assim, muito. Entende o que eu quero dizer? Então tem muitas coisas que acho que a razão, talvez a nossa razão nunca alcançará satisfatoriamente. E a gente continuará precisando de uma forma de expressar certas coisas muito simbólica, né? Indireta, analógica, intuitiva, mística, para quem gosta, né? Faz sentido o que eu tô falando? Mas isso não significa que as coisas não estejam atreladas à biologia humana, só que o conhecimento biológico, o nosso conhecimento científico, dadas as suas limitações autoimpostas, né, metodológicas, teóricas, etc., em termos instrumentais, empíricos, não é o suficiente para alcançar coisas que, sei lá, às vezes a poesia alcança, a filosofia alcança, uma experiência mística alcança, um rito de iniciação alcança, e que você não consegue emular isso, repetir isso racionalmente. O Alus perguntou aqui, Messi, você acha que a religião está deteriorando por conta da internet e informação? Depende, né? Eu acho que certas formas de religião, certos aspectos das religiões várias, né, esses aspectos podem ser atingidos por uma questão de facilitação de informações, no sentido de, tipo assim, se tem uma crença religiosa que ela está ancorada numa compreensão equivocada de biologia, ou de história, ou de linguística, ou de astronomia, e você começa a ter uma ampliação da difusão desse conhecimento na sociedade, essas expressões religiosas vão ter que se ajustar, né? Vão ter que fazer uma nova leitura dessas questões, vão ter que se adaptar. Mas eu não vejo isso como a religião como é que você colocou aqui? Como a religião se deteriorando, né? A religião ela se organizando e se adaptando, como sempre aconteceu. Se você for pegar o cristianismo, né? Com 2.000 anos de história que ele tem, ou o judaísmo com, sei lá, quando que você começa a contar o judaísmo, se quiser contar do período persa só para frente, ou se você quiser contar, sei lá, mais ou menos de Moisés para frente, seria por volta de 1500, 1300 a.C., teria mais ou menos 3.000 e tantos anos de história. Essa matriz cultural, né, religiosa já mudou muito desde então, porque as sociedades mudaram, a política mudou, as tecnologias mudaram e essas tradições vão se adaptando, né? Eu acho que isso continua acontecendo. Agora, de fato, existe hoje um movimento religioso, não um movimento religioso, mas uma resposta que você pode dar no censo, né, no IBGE, acerca da sua religião, que era muito incomum há, sei lá, 100 anos, 50 anos, que é ateu barra agnóstico, ou sem religião. Esse é um segmento que talvez seja o segmento que mais cresce proporcionalmente no mundo, né? Não quantitativamente, mas proporcionalmente eu acho que é o segmento nesses censos que mais cresce no mundo. Mas aí quando você vai ver o que é o cara sem religião também, às vezes ele acredita em espíritos, acredita em reencarnação, acredita em karma, faz oração para os seus ancestrais. Então, sei lá, complexo.
O Alisson falou que, fala Henrique, pelo que você já leu, você não acha a cientologia meio estranha, para dizer o mínimo? Valeu. Sinceramente, eu acho a cientologia bem peculiar, porque ela está muito relacionada ao universo de ficção científica, basicamente, que o criador desse movimento, dessa expressão religiosa, desenvolveu, né? Que é o Hubbard. Ele era escritor de fantasia e ficção científica e criou esse grupo, né? Esse movimento, que é a cientologia e que traz coisas dos universos que ele tinha produzido anteriormente, de vários mundos. Então ela tem esse aspecto meio assim, para quem tá de fora, né, meio esquisito. Mas todas as religiões, para quem tá de fora, são muito estranhas, né? Para quem tá dentro é que você acha normal, porque é o seu normal. Você foi calibrado naquela configuração. Mas quando um cristão olha para o hinduísmo, acha aquilo uma loucura total, quando um hindu olha para o cristianismo, ele acha uma loucura total, né? As religiões em geral funcionam muito bem para quem está dentro só, né? Por isso os perennialistas, voltando lá nos perennialistas, tem alguns caras que valorizavam muito as tradições religiosas e eles pensaram assim, a única possibilidade de eu experimentar de fato o poder dessas tradições religiosas, mesmo culturalmente falando, psicologicamente falando, sem nem precisar ir para o sobrenatural, é comprando uma única tradição religiosa e mergulhando de cabeça. Então muitos caras converteram ao Islã, se converteram à igreja ortodoxa, igrejas ortodoxas orientais, grega, russa, etc. Mas é isso, é estranho. Para quem está de fora é muito estranho. Todas as religiões nesse sentido são bastante iniciáticas, né? Você tem que entrar e progredir dentro daquela religião para aquilo fazer algum sentido. Para você, para funcionar na sua realidade social, psicológica. A gente vai falar bastante sobre isso, inclusive, no próximo Clube do Livro, que será sobre o dossel sagrado, sem data marcada ainda, mas provavelmente mês que vem ou no próximo. E a gente fala sobre isso. O Ricardo falou aqui, professor, a religião grega e dos persas influenciaram os cristãos até que ponto? Indo um pouco mais além, o hinduísmo poderia ter influenciado também? No caso dos persas e dos gregos, a influência é muito grande sobre o cristianismo, sobretudo dos gregos, porque os gregos dominavam o contexto cultural ali de quando os evangelhos, por exemplo, foram escritos, né? A cultura erudita, a cultura que era referência, a cultura dos inteligentes, né? Das pessoas que eram vistas como sábios e coisa do tipo, que era valorizada socialmente, era principalmente cultura grega. Era a cultura que, se a pessoa tinha um pouco mais de condição, ela queria que o filho dela tivesse um tutor que ensinasse para ele a cultura grega e por aí vai. E claro, isso se difunde popularmente também de formas mais indiretas. Então a religião grega, né, o pensamento grego em geral, o filosófico, o epicurismo, essas escolas, né, do período helenístico, a forma de se pensar sobre a alma, sobre pós-vida, tudo isso tem uma influência grega forte no cristianismo, e persa tem também uma influência em dois momentos, pelo menos. Um primeiro momento que é a influência persa sobre o judaísmo, do qual o cristianismo vai emergir. Então acaba tendo uma dependência persa em alguns temas, principalmente na tradição apocalíptica do judaísmo. Então a iminência do fim dos tempos, a dualidade, um mundo dividido entre bem e mal, uma batalha cósmica que projeta um mundo restaurado. Isso tudo são temas que a gente encontra também em alguns momentos ali em textos do Antigo Testamento, mas está mais próprio, assim, essa questão do Salvador, né, que faz uma intervenção decisiva na história. Isso é muito característico de algumas expressões do zoroastrismo e do mazdaísmo, né, religiões iranianas. Isso parece ter influenciado, sim, em grande medida, alguns judeus, pelo menos, e o movimento apocalíptico isso é mais claro ainda, né? E o cristianismo ele surge dentro dessa vertente judaica apocalíptica. Então tem essa influência. E outro momento seria a influência persa na cultura romana, propriamente, a questão do culto de Mitra, alguns mistérios, né, orientais que eram populares no Império Romano, o simbolismo solar, a questão da auréola associada ao Kvaraná, essa radiância que era um atributo dos deuses e dos reis no contexto da Pérsia e Antigo Oriente Próximo. Tudo isso participa da formação da cultura romana também, e o cristianismo no Ocidente ele recebe uma forte influência romana, então ele acaba pegando também essas influências persas de outras vias. Mas isso é bem difícil de mapear e eu não tenho a menor condição nesse momento, ao vivo, assim, sem consulta e sem fazer um estudo prévio mais detalhado também, de te dar uma resposta mais completa do que isso. O Wender falou aqui, professor, muitas religiões antigas pregavam o topo da hierarquia, como merecedores do divino.
Isso explica a rápida disseminação do cristianismo que eleva os humildes e atinge a maior parte da sociedade? Bom, o ponto aí seria que o cristianismo ele tem um apelo popular forte porque ele é uma religião, inicialmente pelo menos, que tem esse aspecto apocalíptico, que é de uma intervenção radical no curso da história em que as coisas estão péssimas e vão ladeira abaixo e tudo vai mudar para melhor. De repente, no estalo, vai ter uma intervenção divina e as pessoas que hoje passam fome vão ser vão ter abundância, as pessoas que sofrem hoje opressões vão reinar sobre a terra. Então essa inversão ela é muito convidativa para realmente as pessoas que estão sofrendo mais nas sociedades. Essa é uma característica muito forte do imaginário apocalíptico, não só no cristianismo, mas no judaísmo também. E até hoje, né, o pensamento de tipo mais apocalíptico, a expectativa iminente da vinda de Jesus, é algo que você observa mais em comunidades que estão mais desesperançosas em relação às possibilidades de mudar a sua própria vida por vias mais, digamos assim, ordinárias, normais. Então é uma pessoa que não vê muito futuro econômico, não vê muito futuro de mudança, sei lá, de carreira, vê uma situação familiar muito crítica. As pessoas que estão em uma situação maior de desespero têm uma motivação maior, que é bastante compreensível, inclusive, de se apegar a esperanças mais imediatistas, mais imediatas, mais iminentes, mais radicais. Então isso funciona para tudo, inclusive, não só religião, mas política, né? Governos e por aí vai. Então tem esse aspecto, né? Esse apelo do cristianismo para as classes mais desfavorecidas, desamparadas do Império Romano é um fator para a sua expansão, né? Não explica completamente, mas tem esse aspecto, sem dúvida.